Isaías, capítulo de número 11. O ramo de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará aos necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, ninguém destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço e pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia a oeste. Juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Isaías capítulo 12. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira se desviou-se e tu me consolastes. Deus é a minha salvação. Terei a confiança e não a temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação.
Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria. Habitem em Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Isaías, capítulo 13. Advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, chame-nos com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos, para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nas nações, formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo o exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá e ficarão apavorados. Dores e aflições o acontecerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira, grande furor vem por aí, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que ouro puro, mais raro do que ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos. No dia do furor da sua ira, como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será transpassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos que não se interessam pela prata nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios será destruída por Deus. A semelhança de Sodoma e Gomorra nunca mais será repovoada nem habitada de geração
em geração. O árabe não amará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho, mas criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão. E os chacais e seus luxuosos palácios, o tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados na Babilônia. A joia dos reinos e esplendor do orgulho dos babilônios será destruídas por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será a reprovada nem abatida, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Isaías, número 14. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se ajuntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas. Na terra do Senhor farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação, da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor. Sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes e, enfurecidos, subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo. Quando chegar por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos. Todos os governantes da terra, ele os faz levantar-se dos seus tronos. Todos os reis dos povos, todos responderão e lhes dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós? Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens,
serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol, nas nuvens serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol, mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e o seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova. Como um cadáver pisoteado, você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra. Nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode recuar? Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e ninguém desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? O Senhor estabeleceu Sião, e nele encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Isaías, capítulo de número 15. Advertência contra Moabe. Sim, a noite em que foi destruída Ar em Moabe e ficou derrubada, e na noite em que foi destruída Kir em Moabe ficou derrubada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus altares idólatras para chorar, por causa de Nebo e de Medeba. Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas e toda a barba foi cortada
Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento. Nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleale clamam até Jaaz, as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam, e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat Selista. Sobem pelo caminho de Luft, caminhando e chorando. Pela estrada de Oronim, levantam clamor em face da destruição, porque as águas de Nirim secaram-se, a pastagem secou-se e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe. Sua lamentação até Aglim, até Beer-Elim. Ainda que as águas de Mon estejam cheias de sangue, trarei mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Isaías, capítulo 16. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Sela, atravessando o deserto até o monte Sião. Como aves perdidas, lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moabe, nos lugares de pastagem do Armon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite, em pleno meio-dia, e esconde os fugitivos. Não deixe ninguém saber onde estão os fugitivos. Que os fugitivos moabitas habitem contigo. Se para eles abrigo contra o destruidor, seja abrigo firme. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará, e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele, na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Por isso, choram os moabitas, todos choram por Moabe, cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir-Areste. As lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibibã. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras que antes chegavam até Jassar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro como Jassã chora, por causa das videiras de Sibebã, Esbom, Eleale, com as minhas lágrimas. Eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria. Por seus frutos e por suas colheitas foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas. Ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Kir-Eres.
Quando Moabe se apresentar, cansado nos lugares altos, e for ao seu santuário, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos, e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezadas, serão arruinadas, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Isaías, capítulo de número 17. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza, Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas. Anuncia o Senhor dos Exércitos. Aquele dia a glória de Jacó se definhará, e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe a espiga com o braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos. Anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e os altares de incenso que os seus dedos fizeram. Naquele dia, as suas cidades fortes, que ninguém tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato, e tudo será desolado. Por quê? Vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que as semearam, as façam crescer, e de manhã florescer, contudo, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. O bramido dos números das nações bramam como o mar. O rugido dos povos rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer, já se foram. Esse é o destino dos que saqueiam, essa é a parte que sobrará aos que roubam. Isaías, capítulo de número 18. Ai da terra, do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão ágeis mensageiros a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe. Nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro, ficarei olhando, quieto,
como o ardor do sol reluzente, como a nuvem que o orvalho no calor do tempo da colheita. Pois, antes da colheita, quando a floração ter lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todo o verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe. Nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Isaías 19. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho. Cidade contra cidade. Reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei feroz. Dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos Exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais do rio Nilo darão mau cheiro. Os rios do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo. E na própria foz do rio, tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará. Será levado pelo vento e desaparecerá. Os pecadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoar não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que lhe mostrem se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan e os de Menfins. São enganados os chefes dos seus clãs. Induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a plama ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos. Sim,
esta mão se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos a eles. Naquele dia, 5 cidadãos do Egito farão a língua de Canaã, se jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem o Senhor por causa dos opressores. Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim, o Senhor se dará ao conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto aos sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, todos os egípcios, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria. Uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: benditos sejam o Egito, meu povo, a Síria, a obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías, capítulo de número 20. Profecia contra o Egito e a Etiópia. No ano em que o general enviado por Sargom, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria ficará envergonhado, enquanto ao Egito levará nus e descalços prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiam na Etiópia e se vangloriam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado no mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles quem confiavam, a quem recorreram para nos ajudar e nos livrar do rei da Assíria. E agora, como escaparemos? Isaías, capítulo de número 21. Profecia contra a Babilônia. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque põe um fim a todo o gemido. Diante disso fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem, levantem-se, líderes, preparem os escudos, assim me diz o Senhor. Alerta, fiquem alerta, vá, coloque um vigia a todo tempo.
e que ele grite se verem homens em camelos, montados em jumentos. Então o vigia gritou: dia após dia, meu senhor, eu fico na torre. Isaías, capítulo de número 22, profecia contra Jerusalém. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço. Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate, todos os seus líderes fugiram juntos, ou foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse: afastem-se de mim, deixe-me chorar amargamente. Não tente consolar-me pela destruição do meu povo, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Ele apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Kir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficarão cheios de carros e cavaleiros, tomarão posição junto às portas da cidade. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharão para as armas do palácio da floresta. Virão que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenarão água no açude inferior. Contaram as asas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construirão um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito já pelejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, o chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne, muito vinho, e vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos exércitos revelou-me isso. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor deste pecado, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Profecia contra Sebinã. Vá dizer a Sebinã, administrador do palácio, que faz você aqui, e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo, você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirar para bem longe. Ó homem poderoso, lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do meu Senhor. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, como o seu cinto, e o revestirei de força. E a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu ficarei como uma estaca em terreno firme, e ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele. Sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores
e das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos. A estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Isaías, capítulo de número 23, profecia contra Tiro. Planteiam navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa em porto. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sión e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom, pois o amor, a fortaleza do mar, falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade, e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis. Pois você não tem mais o porto, o Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. Levante-se, atravesse o mar até o Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto, erguem torres de vigia, despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína completa. Planteiam vocês, navios de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções para as lembrarem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra, e serão separados. Mas o seu lucro e a sua renda serão sempre separados para o Senhor. Vivem na presença do Senhor para que tenham bastante comida e roupas finas, pois assim e para sempre no Senhor. Amém e amém e amém. Na torre da sentinela, todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos, e ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Ah, meu povo, malhado na eira, eu lhes conto o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Advertência contra Dumã. Gente de Seir me pergunta: guarda quanto ainda falta para acabar a noite, guarda quanto ainda falta para acabar a noite. O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra a Arábia. Vocês, escaravanas de danitas que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temã, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembanhada,
do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor, dentro de 1 ano, e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos fecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor Deus de Israel falou.